Olá todo mundo, eu sou Bartolomeu Rodrigues, jornalista em Brasília, editor do canal Minha Bolha. E neste episódio a gente vai mostrar quem está vencendo a disputa Ocidente-Oriente, que a gente contou a origem e quem foram os brigões da época, né? No episódio passado. Ou o jogo está empate, será que está? E o Brasil? É o que nisso? Hoje, quando você transpõe essa questão de Ocidente e Oriente, você, por exemplo, você que mora aqui no Brasil, você se sente ocidental só porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses? O ocidental raiz, aquele anglo-teuto-saxão, ele vê o Brasil como ocidental ou só um país sob sua influência? Pensa bem, um satélite. É assim que eles olham para a gente. Até porque olha bem para o meu rosto. O rosto de um brasileiro mestiço. Vá se achando ocidental. Mas se você acha que esse assunto está longe do nosso quintal, que a gente tem mais com o que se preocupar, aí é outra coisa. Aí eu não posso fazer nada. Mesmo assim, eu lhe digo, é bom você ir se preparando. Porque se isso não vai lhe afetar agora, pode afetar amanhã, pode afetar o seu filho, pode afetar o seu neto. Esse canal ele foi criado justamente para isso, para a gente discutir temas que não são exatamente de entretenimento, mas sim para botar a nossa cabeça para pensar. O objetivo nosso aqui é que essa bolha cresça bastante, arrebente. Quanto mais participação, melhor. Até porque aqui, eu lhe garanto, o mundo é redondo, a Terra gira e o universo está se expandindo. Então vamos lá, minha gente, participe, aproveite o momento, dê um like, o joinha aí, se inscrever é importantíssimo. A gente precisa, lá na frente, mas a gente precisa monetizar o canal para poder continuar oferecendo vídeos de qualidade. Isso custa esforço, custa suor, tá um calor danado aqui, e lágrimas. Chama aí a vinheta. Nos dois últimos episódios, a gente falou das mudanças que o mundo está passando, está sofrendo, que não só mudanças climáticas que assustam tanto. Aliás, sobre mudanças climáticas, nós falamos num episódio do ano passado, quando a gente falou naquela onda de calor, mas com certeza vai voltar ele em breve. É um assunto recorrente. A mudança que estamos enfocando nessa nova série que nós estamos apresentando esse ano é a mudança política, de equilíbrio ou desequilíbrio de poder ao redor do mundo. A gente precisa entender isso bem, olhar essas mudanças dentro de uma perspectiva histórica, contextualizando os acontecimentos dentro da história desses países. Isso que eu sempre procurei fazer aqui. Agora veja bem, o que eu vou dizer agora não é uma simples observação de um jornalista que acompanha, analisa, interpreta fatos. Isso é minha obrigação. Muito menos eu quero trazer aqui uma visão pessimista. Eu ainda acredito, sinceramente, nas pessoas de boa vontade. Mas é que nunca, minha gente, o perigo de uma guerra nuclear foi tão real como agora. É muito mais do que foi na época da Guerra Fria, que eu pelo menos acompanhei com muito medo. Eu tinha medo de que o mundo podia ser destruído. E olha que na época eu era um rapazinho e ouvia dos meus pais comentando as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, na época a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha, se aqui no Brasil eu sentia medo, imagina os americanos da minha idade naquela época e os russos. Hoje em dia a gente vê nos filmes como era apavorante viver à sombra de um apocalipse. Porque todo mundo sabia que não tinha como se esconder de uma bomba atômica. A radiação, o inverno nuclear, tudo isso pintava um quadro de fim do mundo.
Eu faço questão de fazer esse alerta porque no meio de tanta informação, a gente vê com preocupação também crescer o número de notícias sem nenhuma base confiável, mentiras, factoides, para confundir a opinião pública. O pior, na minha opinião, é que mesmo a imprensa tradicional não está preparada para explicar a mudança que o nosso mundo está vivendo. O que está havendo? Parece que nossa mídia se perdeu em algum momento. Se limita a reproduzir o que as agências internacionais mandam, sendo que a gente sabe muito bem que muitas dessas agências elas servem a interesses muito duvidosos. Hoje em dia parece que a ordem não é confundir e não informar. Exemplo, em fevereiro saiu a seguinte notícia na mídia. A Rússia está desenvolvendo uma arma espacial nuclear para destruir satélites, ou seja, capaz de provocar um apagão na internet, em GPS, em telefones. Já pensou? Tudo mais ao redor do mundo. Outra manchete dizia assim: a Rússia tem nova arma preocupante, alerta EUA. E mais outra, nova guerra nas estrelas, Rússia desenvolve sistema de mísseis nucleares anti-satélite. Fala sério, você acreditou nisso? Alguém viu essa arma? Esse é laser? Essa coisa futurista? Eu convido você a dar um pulinho em 2003. Faz tanto tempo assim não. Você acreditou nas armas de destruição de massa que Saddam Hussein escondia no Iraque? Escondia? Alguém viu? O que você viu, isso todo mundo viu, foi os Estados Unidos irem lá, prender Saddam, enforcar o homem, matar iraquiano e sofrer pesadas baixas também. A partir daí o Iraque se transformou numa terra arrasada. Nunca mais se recuperou. Bagdá já foi uma grande cidade. E foi cair nas mãos do Estado Islâmico, um grupo pra lá de radical. E aí? E as armas de destruição em massa? Ninguém fala mais delas. Deu amnésia coletiva? Agora, numa coisa eu acredito. Naquele momento em que essa notícia, essa aí que eu acabei de falar para vocês aí, da arma secreta russa, naquele momento em que essa notícia foi plantada, pois bem, naquele momento, o governo do presidente Biden estava desesperado, querendo convencer a todo custo o Congresso americano para aprovar a liberação de dinheiro para a Ucrânia. E, ao mesmo tempo, estava armando o governo supremacista de Israel para tocar fogo na faixa de Gaza, assassinar palestinos na fila do pão, colhendo ajuda humanitária, pedindo por comida. Em breve eu vou trazer para vocês aqui, para não dizer que eu estou sendo exagerado, eu vou trazer um documento importante. Um documento produzido pela OTAN, que é o braço armado do Ocidente, e que se chama Guerra Cognitiva. Resumindo, nesse estudo, a OTAN diz que as guerras não são mais travadas nas frentes de combate, mas sim na mente humana. A OTAN criou operações psicológicas para influenciar o público e a apoiar objetivos pré-estabelecidos. Isto sim, isso parece ficção científica. Mas na era das fake news, pode ser bem real. Agora eu pergunto, quantos jornalistas leram esse documento? Ele não é secreto, não. Tem várias versões dele na internet, em inglês, em português. Quantos jornalistas aqui no Brasil pararam para pensar, ler e pensar? Poucos. Vou dizer, também tem gente importante lendo.
prestando atenção. Eu imagino. Isso é muito sério, pessoal. Em 2022, sabe quem escreveu sobre esse assunto? 2022. Sabe quem escreveu sobre esse assunto mostrando preocupação com esse tipo de manipulação da mídia? Porque isso é manipulação, que por sua vez vai influenciar você. Por incrível que pareça, não foi nenhum jornalista. Nem mesmo foi um estrategista militar. Eu vi depois muitos estrategistas, inclusive, falando sobre isso. Foi um advogado, então advogado, Cristiano Zanin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estava me aprofundando nesse assunto, pesquisando, fuçando, como diz a gente no jargão jornalístico, eu estava fuçando e descobri. No final desse vídeo eu vou deixar o link para que você possa acessar o artigo do ministro Zanin, que na época era apenas um advogado. Estou chamando ele de ministro aqui, mas na época ele era apenas um advogado, tratando desse assunto com preocupação. Foi publicado no site Consultor Jurídico. É por essas e outras que a gente vai entendendo as causas do declínio do Ocidente. Sabe qual é a credibilidade hoje dos Estados Unidos para resolver, acalmar, trazer um pingo de esperança em qualquer conflito que se meteu? Isso está se espalhando no mundo inteiro. Eu não sei se você acha que tem alguma credibilidade. Para mim, pessoalmente, a credibilidade está zero. E o tio Sam, armado de bombas nucleares até os dentes, que vendia para o mundo uma imagem de prosperidade, de liberdade, de democracia, da Disneylândia, vai ficando cada vez mais isolado. Hoje, não se fala mais no mundo bipolar. Agora é mundo multipolar. Mundo bipolar interessava principalmente a quem? Aos Estados Unidos. Era uma forma de controlar os países satélites, de instalar neles bases militares, de dominar. Tem uma bem aqui na Colômbia. Hoje fala-se mundo multipolar. Estados Unidos, sim, porque ainda é uma grande potência. Rússia, mas tem também a China. A China acordou. O que foi que Napoleão disse? Lembra, num episódio anterior que eu falei, 200 anos atrás, Napoleão Bonaparte profetizava: deixem a China dormir. Quando ela acordar, o mundo vai estremecer. Hoje, ninguém mais quer ser tratado como satélite, por mais que se alinhe com esse ou aquele país, seja por razões culturais, de amizade mesmo, ou mesmo razões econômicas. Mas a arrogância com que as potências ocidentais trataram seus países satélites, amigos, ao longo dos anos, desde o final do século XVIII, essa arrogância não está no gibi. Eu falei disso quando mostrei a ascensão e queda dos impérios. Volte lá que você vai assistir sobre isso. Daí porque, em vez de países de terceiro mundo, que história é essa? Eu sou do mundo, eu faço parte desse planeta. A reação foi por aí. E foi daí que surgiu a ideia do Sul Global. E o que é o Sul Global? Você já deve ter ouvido isso. Na diplomacia brasileira está muito em voga. Sul Global são países do hemisfério sul, o nosso hemisfério, com um histórico de colonialismo marcado por um quadro de desigualdades sociais. Não é assim a nossa história? Países que foram explorados, meros fornecedores de recursos naturais, de matéria-prima para enriquecer impérios, mas que compreenderam isso, ao longo do tempo foram compreendendo, podem romper as dependências das grandes potências desde que hajam em bloco, unidos, na defesa de seus interesses. Das grandes economias aqui do hemisfério sul, só Chile e Argentina não têm condições efetivamente de atuarem nesse time
do sul global, porque eles são muito, mas muito mesmo dependentes dos Estados Unidos. Já o Brasil, África do Sul, Índia e Austrália, que está aí querendo chegar, aí as coisas mudam de figura. Tem que respeitar. O que representa também nessa configuração de mudança o BRICS? Eu lhe digo, é mais uma pedra no sapato do Ocidente. Você pode pesquisar aqui nas redes sociais e você vai encontrar um sem número de artigos furiosos de economistas de Wall Street descendo a lenha no BRICS, dizendo que não vai dar certo, que é uma jogada arriscada de alguns países inimigos da América e tudo mais que você imaginar. Mas o pano de fundo mesmo é o desespero deles diante da possibilidade do dólar não ser mais a moeda corrente nas transações comerciais entre esses países. Você vai também encontrar artigos de economistas e formadores de opinião aqui do Brasil que, sinceramente, na minha modesta opinião, estão misturando alhos com bugalhos, metendo questões ideológicas, partidárias. BRICS é coisa do Lula, no meio de assunto que certamente vai mudar a configuração do mundo a curto prazo, com Lula ou sem Lula. Quem ficar preso a conceitos e preconceitos dos tempos da Guerra Fria vai se surpreender com o que está vindo por aí. BRICS, o que é isso? Para você que só ouve falar e precisa entender como funciona, lá vai um resuminho. Até 2006, Brasil, Rússia, Índia e China era BRIC, era o que a gente chamava de BRIC. Com a entrada da África do Sul, acrescentou-se um S, BRICS. Agora, desde janeiro, fazem parte do grupo também Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. E tem mais gente na fila. O BRICS, ele não se define como um mero bloco econômico. Na verdade, seu principal objetivo, está ali nos estatutos deles lá, é a cooperação entre os países para que, em conjunto, eles possam avançar no desenvolvimento socioeconômico e garantir o crescimento de suas economias. Mãos dadas. Agora veja só, por exemplo, a China hoje é o país que mais investe em obras de infraestrutura. O Brasil só tem a lucrar com um parceiro assim, não é verdade? Infraestrutura é o calcanhar de Aquiles no Brasil. Cidade sem esgoto. O censo agora há pouco mostrou como nós estamos mal das pernas nisso. Ou você vai torcer o nariz e dizer, não, China não, China é comunista, China não é cristã, China come criancinha. É isso. Em que mundo você está? Pergunta para Chanel, para Louis Vuitton, para Apple, pergunta para Land Rover, para Volvo, como é fazer comércio com esses comunistas. É difícil você falar hoje sobre mercado de luxo no mundo, sem falar na China. Não dá para imaginar também a indústria farmacêutica no mundo sem a China. Você se lembra da pandemia, das vacinas? Da importância que teve no mundo, porque a China produz o triplo, quádruplo, quíntuplo mais do que qualquer outro laboratório. No mercado de varejo, então, eu nem vou falar. Só da China. O poder de compra dos países que compõem o BRICS é de deixar o capitalista de cabelo em pé, esfregando as mãos.
Ele já supera o dos Estados Unidos e da União Europeia. Em 2023, olha, os países dos BRICS respondiam a 9% do PIB mundial. Em 2009, 14%. Em 2010, 18%. Está crescendo. Agora, quer ver o mundo vir abaixo e se criar um clima de histeria coletiva? É só dizer que o BRICS está trabalhando, e está mesmo, para criar uma moeda comum entre os países membros com lastro não no dólar, mas no ouro. É uma proposta audaciosa. Vai acontecer? Eu diria que já está acontecendo. E que vai impactar todo o cenário econômico internacional logo, logo. Então, para voltar ao tema desse episódio, quem está vencendo a guerra, Ocidente versus Oriente? Você não precisa ser nenhum estrategista militar, nenhum analista econômico, nenhum sociólogo para concluir que, salvo um milagre, mas um milagre mesmo, um fato inusitado, um hecatombe, salvo tudo isso, você vai concluir que as potências ocidentais estão ladeira abaixo. Olha direitinho, olha o noticiário. E não precisa nem olhar no noticiário, viaje. A Europa empobrecendo a olhos vistos. A economia da Alemanha encolhendo, risco de recessão. Aliás, muitos países já estão em recessão e de contração da zona do euro. Bem, foram 500 anos de domínio do Ocidente sobre o resto do mundo. Olhando a história, realmente foi surpreendente como os países que até a época do descobrimento do Brasil, viviam nas trevas da superstição. Eram governados por reis analfabetos de pai e mãe. Eram países sem higiene, jogando fezes nas ruas por falta de esgoto, morrendo que nem moscas por causa dos surtos de peste bubônica. Mas mesmo assim, esses países conseguiram em pouco tempo dominar outras nações milenares, nações intelectualmente mais evoluídas, mais esclarecidas. Tem que reconhecer, foi um feito único na história da humanidade. Em 1500, só para lembrar que a maior cidade do mundo era Pequim, 1500, quando o Brasil foi descoberto. Tinha mais ou menos 700 mil habitantes. A maior cidade do mundo ocidental era Paris, tinha 200 mil habitantes só. Quando a dinastia Ming estava construindo a Cidade Proibida, um complexo arquitetônico que assombra até hoje pela sua sofisticação, eu estive lá. Estive pessoalmente lá. Pois bem, aquilo dali foi feito ali pelo ano de 1411. Naquela época, Londres tinha esgoto a céu aberto e uma população que não chegava nem a 50 mil habitantes. O que aconteceu para virar o jogo, para o Ocidente virar o jogo, funde a cabeça de muitos estudiosos, mas é possível explicar. Da mesma forma como agora, quando o prato da balança começa a se inverter. Eu vou até na lei da física. Tudo que sobe, desce. Agora, o que está chamando a atenção dessa vez é a velocidade como tudo está se processando. E também o fato de o mundo não ser mais o mesmo. Os países hoje estão armados com armas poderosas. Quem não estava, agora está se armando. E como toda mudança acaba desagradando alguém, aí fica difícil a gente prever o que vai acontecer. Daí porque aquela preocupação que eu manifestei. Porque é justamente no momento em que tudo que o planeta Terra precisa é de união dos seus habitantes. Desafios como o aquecimento global, esses desafios estão crescendo e se intensificando na mesma velocidade como se reproduz armas.
Fica a pergunta: quem vai apertar primeiro o botão do juízo final? Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.